E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós iremos fazer a correção da nossa atividade da aula anterior, tá? Iniciando lá na página 152. E aí eu vou pedir para vocês pegarem os seus livros, tá? Para a gente poder acompanhar e fazer a correção, certo? Lá na pergunta da página 152, ele quer saber como você acha que o corpo limpa o sangue. De que maneira? Nós aprendemos isso na aula anterior, né, através do sistema urinário, a partir dos rins, que eles são considerados os filtros do nosso corpo. Aí você iria explicar aí esse processo, tá? Como que acontece essa limpeza do sangue. Já lá na página 154, na primeira questão, pede para você falar qual é a função do sangue para o organismo. Você iria citar que é distribuir para todas as partes do corpo o quê? Água, nutrientes e oxigênio. E ao mesmo tempo, ele faz o quê? Ele recolhe o que deve ser eliminado do corpo, como o gás carbônico e outras substâncias tóxicas, certo? Na número 2, você iria dizer se as afirmações aí são verdadeiras ou falsas. No primeiro quadrinho diz que o sangue participa apenas do sistema cardiovascular. Será? Não, né, gente? Na aula anterior a gente aprendeu que ele participa de todos os sistemas. No segundo quadrinho diz que o sistema urinário é formado por vários órgãos, como os rins e a bexiga urinária. Certo, verdadeiro. Não há necessidade de ingerirmos muito líquido. Não, falso, porque eu sempre venho dizendo isso aqui, né, nas nossas aulas, que tem que beber bastante água, né, tomar muita água para a gente não ficar doente. O sangue está associado às trocas gasosas no sistema respiratório. Além disso, o sangue é responsável pelo transporte de nutrientes, gases e outras substâncias no sistema cardiovascular. Outra função do sangue é recolher resíduos que serão eliminados do corpo pelo sistema urinário. Verdadeiro. Os rins filtram o sangue, retirando os resíduos tóxicos e também equilibram a quantidade de água e sais minerais no sangue. Também é verdadeira. O líquido formado nos rins é a urina. A urina é enviada para a bexiga pelos uréteres. Certo, verdadeiro. E a urina fica armazenada na bexiga e depois é reabsorvida pelo corpo. Não, né, gente? Não, onde já se viu. Depois da bexiga ela sai, né? Nada de absorver a urina, não. Na terceira questão, com os colegas e o professor, faça uma lista com 3 atitudes que contribuem para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Bom, infelizmente não podemos estar todos juntos na nossa sala de aula e aí você iria dar a sua resposta. Cada um daria a sua resposta sobre 3 atitudes que contribuem para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Você poderia citar não comer comidas gordurosas com frequência, praticar atividades físicas, comer frutas, legumes e verduras em todas as refeições, né? Ter uma alimentação equilibrada. Não exagerar no sal, evitar salgadinhos e refrigerantes, entre outras coisas. Você iria citar, dar a sua opinião, tá? Essa resposta é pessoal. Lá na próxima página, na página 155, nós temos aí um texto que o título do texto é uma perguntinha, né? Por que doar? E aí, referente a isso, você iria responder no pontinho, porque algumas pessoas precisam receber sangue de outras pessoas e em quais situações isso acontece. Quando há perda excessiva de sangue por causa de algum acidente ou no caso de alguma doença, a pessoa ela precisa repor a quantidade do sangue que ela perdeu. E aí, para garantir que o organismo receba oxigênio e nutrientes e que mantenha o seu funcionamento. Então, por isso que acontece aí essa situação, né, de doação de sangue. Na quinta questão, complete com as informações adequadas para que o texto tenha sentido.
O conjunto de órgãos que auxiliam o corpo na eliminação de substâncias desnecessárias ou prejudiciais ao organismo é chamado de, quem sabe? Com certeza vocês lembram, né? Vimos isso na aula anterior. O sistema urinário. Muito bem. Esse sistema é formado pelos rins e por canais que transportam essas substâncias para fora do corpo. Os rins são considerados os filtros, vocês nunca vão esquecer disso, né, gente? São considerados os filtros do nosso corpo porque filtram o sangue que passa por eles, retirando os resíduos tóxicos, certo? Todo mundo fazendo a correção, tá bom? Lá na página 158 começa falando sobre a energia. Como é que nós obtemos essa energia para nos movimentarmos, fazer as nossas atividades? Através do alimento. E como é que nós devemos nos alimentar? De que maneira? De maneira equilibrada, né? Isso. E aí nós temos uma imagem de um menino lendo e uma menina pulando nos bambolês, né, no chão, com os colegas dela aí, né, outras crianças. Tem uma perguntinha aí falando sobre: você já prestou atenção em sua respiração? Como será que o ar entra no corpo? Em uma folha de papel à parte, faça um desenho em que mostre como você acha que o ar entra no corpo e sai dele, tá? Você vai imaginar aí como que isso acontece e aí vai colocar em uma folha de papel e enviar a foto para mim, para eu poder ver o seu lindo desenho, tá bom? Então, gente, nós aprendemos que para fazer todas as atividades do nosso dia a dia, inclusive até dormir, nós precisamos de quê? De energia. E a gente vai obter essa energia através de uma alimentação equilibrada. Mas nós não precisamos só da alimentação para termos essa energia. Nós precisamos do que também? Do gás oxigênio, né? Isso que está presente no ar. Por quê? Porque através do gás oxigênio nós conseguimos transformar a energia dos alimentos na energia que nós utilizamos para nos movimentar, tá bom? Na página 159, nós temos aí uma imagem, né, isso, apresentando os órgãos que participam do sistema respiratório. Quais são eles, gente? Nós temos as cavidades nasais, cavidade bucal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, o diafragma e os bronquíolos, que são esses fios aí dentro dos pulmões que parecem umas raízes, né? Isso. Então, gente, esses daí são os órgãos que compõem o sistema respiratório. A partir dele que nós conseguimos realizar esse processo, tá? De respiração. E o ar, ele entra e sai do nosso corpo a partir de quê? Do nariz e da boca. E o nariz, gente, ele não tem a função só de apenas passar o ar por ele, não. Ele faz o quê? Ele aquece, filtra e umedece também o ar que nós respiramos, né? E aí, a partir disso, que ele segue por essa série de órgãos aí, de tubos, né? Que parecem uns tubos, e aí eles chegam até os nossos pulmões, e aí, nos nossos pulmões, o que acontece? O pulmão, ele absorve esse gás oxigênio e ele libera o que? O gás carbônico, né? Isso. E essa troca aí nós chamamos de troca gasosa, porque está transformando o gás oxigênio em gás carbônico, é a chamada troca gasosa. E aí, a partir disso, como é que nós chamamos a entrada e a saída de ar do corpo? A entrada e a saída de ar do corpo é chamada de ventilação. Quando nós puxamos o ar, nós estamos inspirando. E quando nós liberamos o ar, nós estamos expirando, né? Isso. Se você puder fazer esse experimento, você pode colocar aqui a mão, ó, quando você expira, ó. Quando você expirou, você pode perceber que o ar que você liberou, ele está mais quente do que o ar ao nosso redor. Por quê? Porque o nosso corpo, ele aquece o ar, correto? Agora eu vou deixar um vídeo para vocês com algumas animações para vocês entenderem melhor ainda como acontece esse processo, certo?
Beijos, até a próxima! O corpo humano. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. A interação dos sistemas digestório e respiratório. Nutrição do corpo e a interação dos sistemas digestório e respiratório. Você sabe como a energia dos alimentos é disponibilizada para o funcionamento do nosso corpo? E quais são os sistemas de órgãos que participam desse processo? Vamos começar a compreender a nutrição do corpo, entendendo a ação dos órgãos que compõem o sistema digestório. O alimento entra no corpo pela boca, é triturado pelos dentes e misturado com a saliva para formar o bolo alimentar. O bolo alimentar é engolido e passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago. Nesse órgão, o bolo alimentar recebe o suco gástrico e se transforma em uma pasta mais líquida, que segue para o intestino delgado. Lá, a digestão continua e os nutrientes são absorvidos, chegam ao sangue e são distribuídos para as células. O que não foi digerido pelo corpo segue para o intestino grosso e forma as fezes, que são eliminadas pelo ânus. Mas, para que a energia seja realmente aproveitada pelas células, o corpo precisa do gás oxigênio, que é captado pelo sistema respiratório. Durante a respiração, o ar entra pelas narinas e chega às cavidades nasais, que terminam na faringe. Depois, o ar segue para a laringe e passa para a traqueia, que se ramifica em 2 tubos chamados de brônquios. Cada brônquio é ligado a um pulmão. Os pulmões são formados por pequenas bolsas chamadas de alvéolos. É lá que acontecem as trocas gasosas e o sangue libera gás carbônico e recebe gás oxigênio, que é distribuído para as células. Nas células, o oxigênio transforma os nutrientes em outros compostos para gerar energia. Assim, nós temos energia para realizar nossas atividades do dia a dia.